Bem-vindo a Madre Angola. E aí, pessoal? Uma vitória por 5-1 traz claramente paz, amizade e traz confiança no elenco de qualquer clube, principalmente também no Real Madrid. Mas o que aconteceu foi o contrário. Apesar de que o Real Madrid venceu por 5-1, ainda assim as coisas não estão da mesma forma. O clima intenso dentro do bastidor do Real Madrid ainda continua. Então, para entender isso, já fica ligado até o final do vídeo. Fala aí, pessoal, mais um vídeo para o canal e hoje vamos falar de que o Real Madrid venceu por 5-1 contra o Real Betis, reacendeu a confiança, demonstrou que o Real Madrid está mais unido, apesar de que o Real Madrid entrou de uma forma que jamais visto, de uma forma ofensiva, tranquilo e controlando o jogo. Mas, segundo o jornal The Athletic, disseram que membros da comissão do Real Madrid viram o jogo como um possível clique para o próximo jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que será para a Supertaça da Liga Espanhola. Por quê, pessoal? Claramente que quando um clube vence, claramente que quando os jogadores marcam, existe uma confiança muito enorme para que assim se dê a confiança para o próximo jogo. Razão pela qual, segundo este jornal, informa que o Real Madrid possivelmente estará bem psicologicamente, do modo que possa encarar o Atlético de Madrid no jogo a seguir na Supertaça da La Liga. Razão pela qual é algo bom de se ver ou de se notar que possivelmente o Real Madrid possa fazer um bom jogo junto contra o Atlético de Madrid. Razão que este jornal informou de forma que é uma possibilidade que o Real Madrid também possa vivenciar este jogo. Mas, pessoal, o que realmente mudou após o Real Madrid vencer o jogo? O que mudou realmente é que nada. Porque antes desta vitória, antes desta goleada que o Real Madrid deu ao Real Betis, o Real Madrid era criticado pela falta de liderança, pela falta da consistência de que os jogadores não têm tido durante vários jogos. O Real Madrid já havia sido criticado desde o princípio da temporada. O Real Madrid demonstrava que não tinha liderança, não tinha consistência para vencer certos jogos. Razão pela qual o que mudou nesta partida, que o Real Madrid venceu por 5-1. Para muitos não mudou nada, porque o Real Madrid ainda tem os mesmos problemas dentro do balneário. Um dos problemas que aconteceu é que Vinícius Júnior saiu vaiado mais uma vez. Este atrito entre o Vinícius Júnior e os adeptos tem sido um grande problema. E além disso, destes problemas também dentro do bastidor, o clima não tem sido o mesmo. Razão pela qual a goleada que o Real Madrid deu ao Real Betis não mudou nada, mas ainda assim foi uma vitória clara e razão pela qual o Real Madrid está de parabéns. Está de parabéns, mas ainda assim a pergunta que não se cala é: a pergunta não é se o Real Madrid consegue jogar ainda desta forma, mas sim se consegue repetir a mesma dose que teve contra o Real Betis, se vai conseguir fazer junto com o Atlético de Madrid. Porque o Real Madrid venceu, mas ainda assim a confiança não é estável dentro do Real Madrid. Razão pela qual os jornais afirmam de que o clima intenso dentro do Real Madrid ainda continua na mesma situação e talvez o Real Madrid não chegue a fazer o que fez com o Real Betis ao Atlético de Madrid. Por que, pessoal? Porque goleadas são perigosas quando criam falsa sensação de instabilidade. Por quê? O Real Madrid pode vencer e ainda assim não estarem bem dentro do balneário, razão pela qual é goleada, mas ainda assim a instabilidade dentro do Real Madrid continua e isto mostra uma questão de falsidade. Gonçalo Garcia marcou 3 gols e ainda assim ainda existe muito trabalho para se fazer e a instabilidade dentro do Real Madrid ainda continua. Só que nesta toda vitória, o Xabi Alonso ainda continua sob pressão, porque
A vitória o salvou, mas ainda assim a pressão continua para que assim ele continue a fazer a mesma coisa. Caso não, obviamente que será despedido. O Real Madrid venceu, o Xabi Alonso está salvo e ainda assim existe um pequeno problema. Se o Real Madrid for eliminado na Supercopa da La Liga, isto vai criar o mesmo debate se Xabi Alonso pode continuar no Real Madrid ou não. E isto pode criar a instabilidade que ainda assim o Real Madrid tem tido desde o princípio da temporada, que é o mesmo debate se Xabi Alonso é o treinador ideal para estar no Real Madrid. A minha opinião é que o Real Madrid obrigatoriamente a vencer, de modo que o Xabi Alonso seja salvo mais uma vez, não pelo jogador, mas sim pelo trabalho que o Xabi Alonso merece ou deve merecer para estar no lugar que ele tem estado até atualmente. Por quê, pessoal? Porque as vitórias no Real Madrid protegem o treinador. Títulos acabam por consagrar um treinador. E Xabi Alonso ainda claramente não fez um grande trabalho que todo mundo poderia ficar espantado ou poderiam proteger Xabi Alonso. Razão pela qual o Xabi Alonso está em um momento de estágio e que se ele não demonstrar o que ele vale, obviamente que Xabi Alonso vai sair do Real Madrid a qualquer momento. Pessoal, há que lembrar de que a má fase do Real Madrid, obviamente quem será culpado é o Xabi Alonso e também os jogadores. Xabi Alonso está a ser culpado e além disso também Vinícius Júnior por estar 18 jogos sem vencer. O Vinícius Júnior já não é o mesmo jogador que já se viu os anos anteriores. Mas, pessoal, há que entender de que isto não é perseguição. É um padrão que o Real Madrid vem tido em vários anos. Razão pela qual, quando um treinador não funciona, o Real Madrid não deixa permanecer por muitos anos. Então, o Real Madrid vai à busca de um treinador que traz resultado e título ao Real Madrid e que dá credibilidade do modo que ele possa sentar na cadeira que é comandado pelo Florentino Pérez. Razão pela qual, se Xabi Alonso sair, não é um padrão, mas sim é uma regra que o Real Madrid tem, do modo que os treinadores que chegam ao Real Madrid têm que vencer título ou demonstrar que têm que merecem estar naquela cadeira a comandar o Real Madrid. Pessoal, sabemos que comandar o Real Madrid não é fácil. Também, pessoal, há que lembrar de que tem o fator e o vestuário. O Vinícius Júnior saiu vaiado, obviamente, mais uma vez. Nós, adeptos, temos razão? Temos sim. Vinícius Júnior tem razão? Tem claramente, porque tem um atrito lá dentro do balneário. Sabemos que o Vinícius Júnior tem um pequeno problema com Xabi Alonso e Xabi Alonso tem um pequeno com Vinícius Júnior. E por essa razão, Vinícius Júnior saiu mais uma vez vaiado pelos seus próprios adeptos. Só que deste pequeno atrito entre os adeptos e Vinícius Júnior, o Xabi Alonso acaba por acalmar de que tudo está bem entre Vinícius Júnior e ele mesmo. Mas ainda assim, além de Xabi Alonso proteger o Vinícius Júnior, protege também o elenco. Só que existe um pequeno problema. Os torcedores ou os adeptos do Real Madrid estão instáveis. Qualquer crise que o Real Madrid tiver, qualquer pequeno problema que o Real Madrid tiver, claramente que o estado emocional dos adeptos, os problemas antigos vão sair e claramente que a crise vai continuar e a instabilidade dentro do balneário e tanto fora do balneário vai continuar na mesma situação. Razão pela qual o Real Madrid venceu, mas ainda assim a instabilidade e a confiança não é a mesma. Mas ainda assim é necessário lembrar que o Real Madrid precisa vencer para acalmar os ânimos que os adeptos têm demonstrado, o desânimo que o Real Madrid tem dado aos adeptos. Pessoal, só que esta goleada pode virar uma virada histórica ou pode virar um problema dentro do Real Madrid. Ou também pode ser apenas um intervalo entre duas tempestades. Por quê? Porque o Real Madrid tem um pequeno problema dentro do balneário e também tem o problema dos adeptos que não aceitam que o Real Madrid precisa evoluir. O Real Madrid não tem vencido e não tem convencido.
Então esta goleada pode acalmar as duas tempestades, razão que pode mudar para um bom lado ou também para um mau lado que o Real Madrid tem tido durante vários jogos. Aí vem um jogo extremamente duro, um jogo de psicologia muito diferente, mas que também pode ser a salvação de Xabi Alonso e também da salvação do Real Madrid contra os seus próprios adeptos. Porque, pessoal, se o Real Madrid não vencer nesta partida, tanto Xabi Alonso quanto o elenco do Real Madrid mais uma vez será julgado. Então o clássico vai demonstrar a responsabilidade que o Real Madrid tem e também o Xabi Alonso de como tem comandado o Real Madrid. Se o Real Madrid perder, haverá um grande silêncio e também haverá um grande barulho. Então, pessoal, este é o vídeo de hoje. Se já gostou, comenta, partilha, subscreve. Tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!